Verdadeiro ou falso? Para todos os conjuntos A e B, temos que o conjunto das partes da união entre A e B é igual ao conjunto das partes de A unido com o conjunto das partes de B. Ou seja, será que a operação de tomar o conjunto das partes distribui sobre a união? Aqui a gente tem uma igualdade de conjuntos. E dois conjuntos são iguais quando todos os elementos de um são também elementos do outro e todos os elementos do outro são também elementos do um. Ou seja, os dois conjuntos têm que ter exatamente os mesmos elementos para serem iguais. Escondida numa igualdade, então, a gente tem duas inclusões. E é útil examinar as duas inclusões separadas. Então, vamos pensar primeiro a inclusão. Bom, aqui a gente está rascunhando, né? Está examinando o problema, tentando descobrir se é verdadeiro ou falso, para depois pensar na justificativa. Então, vamos pensar na inclusão da esquerda para a direita. Será que o conjunto das partes da união está contido na união, conjunto das partes de A e B? Se essa inclusão fosse verdadeira, na hora de provar a gente fazia assim. Para mostrar que um conjunto está contido no outro, a gente toma um elemento genérico do conjunto da esquerda e desenvolve um raciocínio para garantir que esse objeto tem que ser um elemento também do conjunto da direita. Então, a gente começaria tomando um elemento do conjunto das partes da união entre A e B. Eu escolhi aqui uma letra maiúscula para representar esse elemento do conjunto das partes. Por quê? Porque o conjunto das partes de qualquer conjunto é o conjunto formado pelos conjuntos que são subconjuntos daquele conjunto. Então, se eu tenho um objeto X no conjunto das partes da união entre A e B, é porque esse objeto é um subconjunto da união entre A e B. É um conjunto, portanto. Então, agora que eu quero chegar lá no final, tomei um elemento aqui no conjunto das partes da união entre A e B, e o que eu quero é tentar concluir que esse também é um objeto dessa união aqui. X pertence à união entre o conjunto das partes de A com o conjunto das partes de B. Se eu tenho um objeto, eu quero garantir que ele está numa união, basta eu conseguir garantir que ele pertence a um dos conjuntos ou que ele pertence ao outro. Se eu conseguir que o objeto X pertence à parte de A, ele está na união. Se eu conseguir garantir que ele pertence à parte de B, ele também está na união. Basta uma das duas coisas aqui. Tá bom. O que quer dizer X pertence à parte de A? É que X é um subconjunto de A. X pertence às partes de B se for um subconjunto de B. Tá bom, então, será que dessa informação eu consigo chegar nessa, ou então nessa daqui? Se eu conseguir chegar aqui ou aqui, tanto faz uma ou outra, eu estou feita. Então, eu peguei um conjunto que é subconjunto da união de A e B. Será que eu consigo garantir que ele é um subconjunto de A, ou talvez um subconjunto de B? Bom, união é comutativa, né? Essas duas informações aqui são... Consigo uma se eu conseguir a outra. Vamos ver. X é um subconjunto da união. O que quer dizer isso? Todos os objetos que são elementos de X são elementos da união entre A e B. Peguei um subconjunto da união. Será que eu consigo garantir que esse conjunto está contido em A, só em A? Ou seja, todos esses objetos que eu peguei aqui são elementos apenas do conjunto A? Não, né? Tem grande chance de eu ter tomado conjuntos A e B que não são iguais, que A tem alguns elementos que B não tem, e aí eu escolhi alguns elementos de A e alguns elementos de B para montar o meu conjunto X, e, portanto, não tem que X está contido em A, e nem que está contido em B. Então, eu não vou conseguir chegar aqui nem aqui. Parece, então, que o conjunto das partes da união não está contido na união do conjunto das partes. E não deve ser difícil eu exibir um exemplo onde isso daqui não acontece. Eu queria mostrar que essa igualdade vale para todos os conjuntos A e B. Se a igualdade vale é porque essa inclusão vale, e a outra no outro sentido também, e essa inclusão aqui não vale. Eu acho que, né, pelo nosso raciocínio aqui, é fácil encontrar um exemplo. Só eu inventar um conjunto A, por exemplo, que só tem letras, A, E, I, O, U. E um conjunto B que só tem números, 1, 2, 3. E agora eu monto um conjunto X que tem
letra e também tem número. X é um subconjunto da união, porque todos os elementos de X são elementos da união. União entre A e B tem todas as vogais e mais o 1, 2, 3. X não está contido em A, porque tem elemento, pelo menos um elemento que não é elemento de A. E X não está contido em B, porque tem pelo menos um elemento que não é elemento de B. Bom, X não está contido em A, ele não pertence ao conjunto das partes de A. Se ele não está contido em B, ele não pertence ao conjunto das partes de B. Se ele não pertence nem ao conjunto das partes de A, nem ao conjunto das partes de B, ele não pode estar na união. Então, aqui tem um exemplo de conjuntos A e B que não verificam essa desigualdade. Então, vamos passar limpo. A nossa afirmação é falsa e basta eu exibir um exemplo. Eu nem precisava de um exemplo tão complicado, né? Vamos simplificar o exemplo um pouquinho. Basta eu ter no X um elemento que pertence a A e não pertence a B e um elemento que pertence a B e não pertence a A. Então, vou pegar um conjunto A bem simples e um conjunto B também bem simples. Aí, se a gente calcular a união entre A e B, eu tenho esse conjunto aqui. Se eu calcular o conjunto das partes da união, o que a gente tem? Os elementos desse conjunto são os subconjuntos dessa união. Então, o conjunto vazio está sempre lá, que é um subconjunto de todos os conjuntos. Se eu montar um conjunto escolhendo só o A como elemento, eu tenho um subconjunto de A união B. Se eu escolher só o 1 como elemento, eu tenho um subconjunto de A união B. E se eu pegar todos os elementos do conjunto, vou pegar a própria união, eu tenho um subconjunto. Então, conjunto que tem 2 elementos, tem 4 subconjuntos, 2 elevado ao quadrado, está aqui. Esse é o conjunto das partes. Agora, se a gente fizer o conjunto das partes de A, todos os subconjuntos desse conjunto unitário só tem o vazio e ele mesmo. Se eu fizer o conjunto das partes de B, unitário, só tem vazio e ele mesmo de novo. E agora, se eu fizer a união entre partes de A e partes de B, o que vai aparecer? O conjunto vazio, unitário A e o unitário 1. Agora, o conjunto das partes da união está contido aqui? Não. Tem pelo menos um elemento, que é aquele nosso xzinho, nesse conjunto que não é elemento daqui. Vamos escrever isso. O conjunto das partes da união não está contido na união do conjunto das partes desses dois. Porque o conjunto tem o A e o 1 como elementos, pertence ao conjunto das partes da união, mas não pertence, à união dos conjuntos das partes. Pronto. Lembra que quando a gente justifica que uma afirmação é falsa, a gente não chama essa justificativa de prova, então não tem prova 2 pontos para começar e nem quadradinho para terminar. Bom, a gente mostrou que essa inclusão não vale, então a igualdade não vale. Respondemos a pergunta. Acabou. Mas a gente pode se propor um outro exercício. Será que, apesar da igualdade não valer, essa inclusão não vale? Será que a outra inclusão vale? Será que parte de A, união, parte de B está contido no conjunto das partes da união? No nosso exemplo, isso acontece. Parte de A, união, parte de B está contido em parte de A, união B. Todos os 3 elementos desse conjunto aqui são também elementos do outro. Será que isso vale sempre? Todos os conjuntos? Talvez a inclusão da direita para a esquerda seja verdadeira para todos os conjuntos. A gente pode examinar. Já resolvemos o exercício, mas a gente pode continuar pensando um pouquinho. Será que a outra inclusão vale?
para todos os conjuntos A e B? Bom, se for verdadeiro isso, quando a gente tomar um elemento do conjunto da esquerda, a gente deve ser capaz de desenvolver um raciocínio e garantir que esse objeto também é um elemento do conjunto da direita. Bom, se eu tenho um objeto que está no conjunto das partes da união entre A e B, é porque ele é um subconjunto da união. Se eu tenho um objeto que pertence a uma união, eu tenho dois casos. Ou ele pertence a partes, esse X pertence a partes de A, ou ele pertence a partes de B. Então vamos usar a prova por casos. Caso 1, suponhamos que X pertence a partes de A. No caso 2, depois a gente tem que fazer outra possibilidade de um objeto pertencer a uma união. É porque ele é elemento do outro conjunto. Opa, esqueci o quê? Suponhamos que X pertence a parte de B, é o caso 2. Dos dois casos, a gente tem que conseguir garantir que X é um subconjunto da união, para depois chegar aqui. Então, como é que eu mostro que vale uma inclusão de conjuntos? Tomando um elemento do conjunto da esquerda, tentando garantir que ele é um elemento do conjunto da direita. Então, vamos lá. Seja um objeto que é elemento do conjunto X. Seja X pertencente a X. Eu quero garantir que X pertence à união. Esse Xzinho aqui. Então, o que eu sei? X é um elemento de X. E X, o conjunto, é um elemento do conjunto das partes de A. Quer dizer que ele é um subconjunto de A. Então eu tenho um elemento de um conjunto que é subconjunto do outro. Se X é subconjunto de A, todos os elementos de X são também elementos de A. Então esse objeto que é um elemento de X é também um elemento de A. Se eu tenho um elemento de A, esse é um elemento que está na união entre A e B. Na união, eu tenho os objetos que são elementos de A junto com os objetos que são elementos de B, todo mundo junto lá. Pronto, peguei um objeto que é elemento de X, consegui concluir que ele é elemento da união, significa que X está contido na união. Tudo a gente fez supondo que X pertencia, o conjunto X pertencia ao conjunto das partes de A. A gente precisa conseguir chegar na mesma conclusão a partir dessa outra suposição aqui. E não vai ser difícil, né? Se eu pegar um elemento de X qualquer, X é um subconjunto de B, porque é um elemento do conjunto das partes de B. Então, se eu tenho um elemento de X e X é subconjunto de B, todo elemento de X é também elemento de B, é porque esse elemento de X é também um elemento de B. E se eu tenho um elemento de B, esse objeto é elemento da união entre A e B, porque na união estão os objetos que são elementos de A junto com os objetos que são elementos de B. X está lá, na união. Então, peguei um objeto em X e consegui concluir que ele pertence à união, e a única coisa que eu sabia desse objeto era isso, que ele era um elemento de X, quer dizer que todos os elementos de X vão ser também elementos da união. Então, o conjunto X está contido na união. Consegui chegar nessa conclusão em ambos os casos. Então, em qualquer caso, temos X contido na união, logo X pertence, né, ao conjunto das partes da união. Pronto. A volta vale. A inclusão no outro sentido vale. Para todos os conjuntos A e B, a gente tem isso aqui. Então, naquele nosso exemplo, a gente tinha montado um único exemplo e observado que o conjunto das partes de A, união conjunto das partes de B, estava contido no conjunto das partes de A, união B, e aqui a gente concluiu que isso vale para todos os conjuntos A e B, não só naquele exemplo que a gente montou.